Especialmente aqueles que ficam às margens do Rio Verde Grande, vinham notando a redução no volume de água lá do rio. Técnicos da ANA, Agência Nacional de Águas, foram investigar e descobriram sumidouros, onde a água entra e simplesmente desaparece aí no subsolo. Na última semana, para tentar descobrir o paradeiro dessa água, foi aplicado um corante no rio. E eu estive lá com o cinegrafista Fábio Alessandro e nós acompanhamos tudo. Vamos ver. Nesta propriedade, Ricardo plantou 10 hectares de banana e não colheu absolutamente nada. Toda a produção dele, na região do Sequeiro, em Jaíba, se perdeu. O motivo? A falta d'água. Furei uns poços, mas não conseguimos achar água. Infelizmente, tivemos que abandonar a área por causa dessa perda. E ele não é o único. Muitos outros agricultores tiveram prejuízos. Ricardo lamenta que o Rio Verde Grande sofra com a falta de chuvas e com a utilização desordenada das águas. Além da exploração exagerada, o Verde Grande sofre também com um processo natural, que só foi descoberto quando o rio começou a secar completamente. Esses sumidouros, por onde a água do Verde Grande entra e desaparece. Para mostrar o que seria feito, a ANA realizou uma audiência na Câmara de Vereadores. Oportunidade para a população se informar. A ideia era despejar uma espécie de corante verde intenso nos sumidouros, para ver onde a água atingida apareceria novamente. O primeiro objetivo aqui foi tranquilizar as pessoas, mostrar que o corante não é tóxico, né, que ele é só para fins de pesquisa mesmo. E um segundo momento dessa audiência foi para chamar a população a nos ajudar. Se ela identificar em algum local que essa água surge novamente com alguma alteração na sua cor, ele deve nos alertar sobre isso para que a gente registre esse local e consiga efetivamente mapear o destino dessa água que some no Rio Verde. Além dos produtores rurais da região, representantes de entidades ambientais também participaram da audiência. O prefeito da cidade informou que os prejuízos são grandes por causa da água que se perde no subsolo. Quem não tem seu poço artesiano, que tinha exploração do Rio Verde, tiveram praticamente que encerrar suas atividades agrícolas. E isso impacta de uma forma muito negativa no desenvolvimento de Jaíba, que é uma região de potencial agrícola muito grande. Depois de apresentar o projeto à população, hora da prática na comunidade Pedreira Luiz Maia, a 3 quilômetros de Jaíba. Foi preciso caminhar até o leito do rio, que nessa época, esse ano, tem uma boa quantidade de água. Bem diferente no ano passado. Agora o sumidouro está encoberto, neste poço aí. Pela frente, antes de despejar o corante, os técnicos tentaram retirar a espuma que se formou no local e também mediram a vazão do rio. Esse geólogo da ANA reforçou que o produto que seria colocado na água não é perigoso. Ele é um corante não tóxico, né? Então a composição dele é mais carbonato e flúor, então ele não tem nenhum efeito nocivo. O que nós vamos saber agora é exatamente isso, quanto nós estamos perdendo. Existe alguma perda, né? Agora, quanto nós estamos perdendo? Agora, o caminho dessa água talvez vai ser prejudicado por conta desse volume do rio um pouco mais alto do que o esperado hoje. Eles fizeram 2 medições. A primeira acima do sumidouro, por onde passam 160 litros de água por segundo. E uma segunda medição foi feita após o sumidouro. E a vazão do rio caiu pela metade. De acordo com os técnicos, uma das alternativas para corrigir essa situação pode ser a construção de uma estrutura dentro do rio, para impedir que a água do Verde Grande vá direto para o sumidouro em tempos de seca. Essa é uma ideia, né? É um segundo passo. Primeiro a gente tem que ter exatamente, dimensionar o quanto que nós estamos perdendo de água, para onde essa água está indo. E um segundo passo é trabalhar com medidas de engenharia mesmo e ver o que pode ser feito. Mas é possível, já existem alguns casos no mundo que a gente pode talvez desviar um pouco o curso do rio e tirar desses sumidouros que nós estamos vendo aqui hoje. Os técnicos aplicaram o produto no poço onde o sumidouro se localiza e rapidamente ele começou a colorir com um verde muito forte as águas do rio. José Marcos, que é de Jaíba, acompanhou o trabalho dos técnicos. E ele lembrou que, quando criança, chegou a visitar esse mesmo ponto e que a situação era bem diferente. Ao invés de sugar a água, de acordo com ele, no local havia uma nascente. Era um local onde tinha bastante água, minava a água, e hoje já está fazendo ao contrário. Hoje, ao invés de minar, está sugando a água. E, devido a isso,
Nossa cidade teve que trazer água do Rio São Francisco. Hoje, no meio do ano, o rio chega a secar, que os povos estão fazendo até trilha dentro do rio. A situação que chegou ao nosso rio. Situação bem complicada. E se nos últimos dias você percebeu essa água esverdeada chegando aí na sua casa, em algum poço, é só avisar a ANA ou também a Prefeitura de Jaíba.